Olá pessoal, tudo bem? Mais um novo vídeo para vocês e hoje eu vou falar um pouco da infraestrutura e o que eu penso da infraestrutura para você fazer a Laca Brilho Perfeito. A infraestrutura é o local onde você vai fazer os seus trabalhos. Normalmente, né, e eu era assim também, não estamos acostumados a ver uma área de pintura, né? Na verdade, eu acho que o mais próximo disso seria a parte de automotiva, né? A repintura automotiva. Aqui em São Paulo se chama funilaria, né? Funilaria e pintura, mas eu sei que tem cidades que chama lanternagem. Enfim, acredito que no país afora há vários nomes para a parte da reparação automotiva. E aí muitos logo imagina aquela cabine fechada, né, que o pessoal coloca o carro lá dentro e faz as pinturas ou as peças, enfim. Mais ou menos, não necessariamente a gente precisa de uma cabine de pintura automotiva para fazer os serviços que a gente precisa fazer. Mesmo porque na automotiva a grande diferença, e aí até para acelerar o processo de secagem do automóvel, né, da peça, essas cabines automotivas, após o término da pintura, existe um mecanismo que ele aquece, eu acredito até uns 60 graus, para acelerar a parte da cura, né? Da tinta ou do verniz. Aí depende um pouco da forma que o profissional trabalha com a repintura, né? No caso do móvel em si, de madeira, ou artigos de madeira, essa aceleração, né, não é possível. E o porquê? Porque assim, a madeira exposta à temperatura, ele faz o movimento de expandir ou contrair. No caso, eu acredito que ele acaba até envergando, né? Se for uma madeira, madeira mesmo, madeira que não seja MDF, compensado e demais materiais, né? Então assim, ó, a aceleração da pintura, a secagem da pintura em relação à madeira não funciona, né? Eu sei de casos de pessoas que colocam aquelas luzes, né, para aquecer um pouco mais o ambiente, enfim. Eu já perguntei para vários fornecedores de tinta e sei, ninguém esclareceu, né? Então no meu caso, ao término de cada pintura, eu deixo as peças secando a temperatura ambiente. Normalmente, para efeito de toque, assim, de manuseio, são 4 horas e para transporte, se não me engano, são 12 horas. Para mim, tem um ciclo de trabalho ao qual eu acabo finalizando as peças no período da tarde, mais para o final do expediente. E aí eu deixo o ciclo da noite secando, né? Então, é essa forma que a gente faz. Mas voltando ao assunto principal, né?
O que devemos então imaginar num ambiente de pintura para madeira? Primeiro, ele tem que ter um fluxo de ar, né? De preferência assim, uma entrada de ar de um lado para uma saída de ar do outro. E esse, o que eu chamo de fluxo, seria esse movimento, que seria o mais tranquilo. No caso do automotivo, na verdade, o ciclo de, se não me engano, ele vem do teto para o chão, né? Essas cabines fechadas de pintura automotiva. Acredito eu, não tenho certeza. Mas no caso do moveleiro, eu acho que é o mais prático para não ter que alterar piso e a parte de teto, é o fluxo na horizontal. Então, imagina assim, ó, uma abertura aqui e algo fazendo a exaustão desse ambiente. Desse lado aqui, é sempre bom e recomendado, dependendo do seu ambiente, que você coloque uma porta com filtros para que de repente a poeira, alguma coisa que venha contaminar a sua pintura seja filtrado por essas portas, e o outro lado é onde vai fazer a exaustão. Para quem já me acompanha aí alguns vídeos, eu acho que um vídeo anterior a esse eu falo da saúde, enfim, eu mostrei o plano aspirante que nós temos aqui, né? Mas aí para quem está aqui, eu vou virar a câmera. Então, aquele equipamento que tem um cartão plissado, que é aquele papel com vários furos, né? Que ela é um plano aspirante. Então ele faz o papel de fazer a exaustão dessa minha área de pintura. Então assim, ó, primeiro passo, né? Não é que a área tem que ser totalmente vedada e sem um fluxo de ar. Na verdade, assim, toda a área de pintura, necessariamente, ele tem que ter um fluxo de ar, a qual entra ar limpo, passa pela área de pintura, filtra e retorna para a atmosfera. E aí, por que eu estou dando muita ênfase nesse fluxo, né? Porque eu vejo às vezes, principalmente na residência do cliente, as pessoas fazem uma cabaninha, né? Ele isola totalmente um ambiente e o profissional fica lá dentro pintando. E aí, com a produção de overspray, que é aquela névoa que sai da pistola de pintura, aquilo vira diria, uma bomba. E por mais que você esteja com a máscara, aquilo é extremamente prejudicial para a sua saúde, né? Então, não faça. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de laqueação, eu aceitei fazer uma pintura de um closet. Para quem não conhece, é uma área que assim, às vezes as pessoas reservam próximo de um dormitório, a qual ela coloca vários armários, normalmente
geralmente sem portas, que aí ela armazena as suas roupas e mais ou menos você entra dentro do armário de roupa, né? E nesse caso era exatamente esse ambiente, era um espaço relativamente pequeno, sem ventilação, e ainda o cliente me pediu para fechar a porta do closet para que não sujasse o restante do dormitório dele. Por desconhecimento eu aceitei. E eu te diria assim, ó, um dia, na verdade menos, meio dia pintando aquele closet daquela forma, o filtro da máscara que eu uso, que é os dois lados, ele simplesmente se esgotou. E quando eu saí daquele recinto, parece que eu estava bêbado, dopado, enfim, né? Enfim, não façam isso. Isso pode te matar. Então, assim, ó, primeira necessidade, fluxo de ar. Ah, então eu vou pintar o céu aberto, enfim, nananã, no quintal, sem... Também não, porque num céu aberto, sem nenhuma proteção, o risco de cair alguma impureza, uma folhinha, enfim, ventou, pó e etc. para cima da sua área de pintura, vai estragar, né? Então, assim, tem que ser um ambiente ao qual existe uma abertura de um lado, uma abertura do outro e que você consiga produzir esse fluxo de ar. E aí, para você não prejudicar ninguém ao seu redor, que você capte o ar da área de pintura e filtre. No meu caso, eu adquiri o plano aspirante, que poderia ser também uma cortina da água, como eu expliquei no vídeo anterior. Mas aqui o meu caso é uma filtragem seco, por meio de 3 filtros: cartão plissado, fibra de vidro e poliéster. E aí, atrás disso tem um exaustor que faz o papel de tirar ele, trazer, né, esse ar, filtra e aí ele retorna para a atmosfera. Esse é o primeiro item, muito importante. Segundo item, a qual eu particularmente também achava muito mais enfeite do que seria a rede de ar. Então aqui eu só vou levantar um pouco a câmera para mostrar para vocês. Tá vendo aquela tubulação azul? Então, aquela tubulação azul é o filtro de ar. E aí, assim, ó, sempre acreditei que a rede de ar, né, fosse estético, bonito, muito bem apresentado. Só que não, né? Eu comecei sim usando aquelas mangueiras de borracha normal, que acredito que muitos ainda continuam usando. E sempre me falaram da rede de ar, da rede de ar, rede de ar, só que eu falei, não, tenho tantas coisas para investir, uma boa lixadeira, uma boa pistola de pintura,
eu vou ficar gastando dinheiro com um tubo. Só que faz uma mega diferença. Primeiro, mangueira, principalmente essa de borracha, tem vazamento. Para quem tem, diz aí no comentário. Sempre dá vazamento. Vazamento significa o seu compressor funcionando muito mais do que ele precisaria para você fazer o seu serviço. E como a conta de luz, acredito que para todos nós não está barato, você simplesmente está rasgando o seu dinheiro. Você está fazendo a sua, sei lá, seu fornecedor de eletricidade muito mais rico e ele fica feliz da vida. Se não bastasse isso, o seu compressor ligando muito mais vezes do que ele deveria ligar, você está aumentando o desgaste dele. Troca de óleo. Puxa, mas tem que trocar óleo do compressor? Sim, precisa trocar óleo do seu compressor. Consulte o fabricante do seu compressor e veja quantas horas ele funcionando, você deveria estar trocando o óleo dele. Outra, o compressor, principalmente o que eu acho que a maioria usa, que são pistões, ele tem um jogo de anel igual de carro, que faz um movimento. Então assim, esse jogo de anel, a cada movimentada que ele faz, ele está se desgastando. E se você nunca trocou o óleo do seu compressor, eu tenho uma má notícia. O desgaste do seu compressor deve estar comprometido. A ponto de, igual o carro, ele começa a jogar óleo para o cilindro do compressor. E esse óleo vem para onde? Sim, você está lá com aquela peça maravilhosa, muito bem preparado. Você fala, hoje vai ficar lindo. Você está lá aplicando a sua tinta. E aí quando ela seca, você descobre uns pontinhos meio escuro. E parece quando você coloca, que acaba jogando água assim na pintura também. É quase o mesmo formato, só que ele vai ter um pontinho preto. Aquilo nada mais é do que o óleo do seu compressor que está jogando pro cilindro do seu compressor. E se você usa a mangueira, ele está jogando para sua mangueira e que chega a contaminar absurdamente seu filtro de ar, a ponto de ele não conseguir mais reter, e aí ele acaba chegando na sua pintura. Complicado, né? E eu sei tudinho isso porque eu vivi isso, ó. Enquanto eu achava que rede de ar era estético, bonito. Qual que é o papel da rede de ar? Então, além de ser estético e bonito, ele é bonito, sim. Ele pega e ele te auxilia a você distribuir o seu ar comprimido pela sua oficina. Então, se você usa lixadeiras pneumáticas e de repente vamos supor, você tem lá um seu ajudante
preparando as peças, enquanto você está pintando, dependendo da sua capacidade, do seu compressor, enquanto o seu ajudante está lixando, você está pintando e sem perder volume e pressão de ar. Por quê? Porque a rede de ar consegue equalizar de tal forma que quando o menino acionar a lixadeira pneumática, você não vai sentir uma queda de volume e pressão de ar na sua pistola. Outra, o tal famoso HVLP das pistolas modernas, né? Ou mesmo outras tecnologias que estão vindo, que eles falam que aumenta a transferência de tinta para peça, enfim. Essas pistolas hoje ela não trabalha com alta pressão. Normalmente são pistolas de média pressão para baixa pressão. Diria até que é baixa pressão, porque eles trabalham em torno de 2 bar, 3 bar, até algumas até um pouco menos de 2 bar, mas ele precisa de volume de ar. E aí o que significa o tal do volume de ar? O volume de ar, imagina assim, ó, você tem uma caixa d'água de 1000 litros. Os 1000 litros é o volume, que não tem nada a ver com pressão. Por exemplo, você está com a sua caixa d'água no chão. E aí você coloca a torneirinha bem na borda assim da caixa d'água. A hora que você abrir, ela vai ter pressão? Muito pouco, né? A hora que ele baixar o nível da saída da torneira, acabou sua água. Então é muito pouco. Ah, eu vou colocar a torneira lá mais profundo da caixa d'água. Você vai abrir a torneira, vai ter mais pressão do que lá em cima, mas nada que não dá nem para colocar um chuveiro lá, porque, né? Por isso que nas residências a caixa d'água fica sempre acima do teto, para que tenha uma certa pressão para acionar o seu chuveiro e que a sua descarga funciona se você ainda tem a descarga na parede. Então assim, ó, pressão é diferente de volume. E aí voltando para falar de infraestrutura, se vocês quiserem, num outro vídeo eu falo dessa relação aí da pistola. A distribuição, né, do seu ar comprimido, usando rede de ar com bitolas, né, de canos corretamente, vai fazer com que você consiga entregar lá na sua pistola e lá no seu na sua lixadeira pneumática ou qualquer outra ferramenta que você venha usar, um pinador, enfim, uma parafusadeira, acho que não, mas um pinador ajuda bastante. A lixadeira pneumática também, se vocês quiserem saber a relação entre uma lixadeira pneumática e uma lixadeira elétrica, comentem, que aí eu falo sobre isso daí. Também já tive experiência com os dois, mas voltando para a rede de ar, além de ser esteticamente legal, ele vai distribuir seu ar comprimido sem vazamento, vai entregar a pressão e o volume necessário para que você faça a sua pintura. E sabe os filtros? Então, como parte da água que é gerado no compressor e também na distribuição, a própria rede ele acaba conseguindo reter, e é uma quantidade até relativamente boa de água, você vai economizar, ó, no filtro.
né? Então assim, ó, um simples cano já muda a sua pintura. Quando eu trabalhava com as mangueiras de borracha, tive muito, mas muito problema de óleo na pintura e água na pintura. Então, a rede de ar significa dinheiro, dinheiro economizado. Voltando na mangueira de borracha. A mangueira de borracha, para o nosso uso, eu não recomendo. Porque o que acontece? Quando você abre a pressão e coloca a pressão numa mangueira de borracha, ele tende a expandir. Quando você aperta o gatilho da sua pistola de pintura e começa a pintar, ele diminui. E o que isso quer dizer? Que na saída da sua pistola sempre você vai ter uma variação de ar, e isso parece que não, mas te ferra na sua pintura. E acabei de lembrar mais um item. Lembra que eu falei assim, ó, ele distribui o seu ar comprimido? Então, se você ainda tem compressor, filtro e mangueira de borracha, a cada partida do motor do seu compressor, você também vai reproduzir esse pico, essa oscilação de ar na sua pistola. E você tendo a parte de rede de ar, você elimina, né? Então você tem uma pintura muito mais homogênea do que você ter compressor, mangueira, filtro de ar, mangueira e pistola. Então, se você quer trabalhar profissionalmente, produtivo e com qualidade, avalia essa situação. E não menos importante, e eu já sofri bastante com isso também, luz, iluminação. Então aqui atrás, ó, vocês estão vendo um LED. Luz lá em cima. Luz, sim. Não muita luz, mas luz instalada em posições estratégicas, para que você consiga visualizar a sua pintura. Então, existe não vou falar que é mito porque é verdade. Quem faz a parte de pintura dentro de uma estrutura controlada, com uma boa iluminação, exaustão, rede de ar, e esse profissional, ele precisa de repente, na casa do cliente, pintar um rodapé, um batente ou um móvel, ele vai ter problemas. Porque aqui
entre aspas, é mais fácil porque você tem um ambiente controlado. Agora, quando você vai para a residência do seu cliente, você tem que criar um ambiente controlado. Fluxo de ar, nem sempre você vai ter o melhor fluxo de ar, mas precisa. Essa história de cabaninha, eu não faço. Eu não recomendo. Tem gente que vai falar, não tem problema. Mas eu preservo a minha saúde. Então, assim, pensar no fluxo de ar quando você vai fazer um serviço dentro de uma residência. Toma cuidado para não pintar o resto da residência. Iluminação, né? Então tem gente que leva lá as luzes, enfim, monta, ok. Rede de ar, esquece, vai ser compressor, filtro e mangueira. Só que no meu caso eu uso aquelas mangueiras azuis, que é para ar comprimido, né? Para quem não sabe, o azul, eu acho que está na norma da ABNT que toda tubulação azul ele é identificado que é uma tubulação de ar comprimido. Da mesma forma que o branco é água, marrom é o esgoto, o vermelho acho que é para né, tubulação de incêndio, enfim, eu acho que o preto é elétrica, enfim. Até a parte de incêndio eu garanto que está correto. O preto eu não tenho certeza. Né? Então assim, eu aboli, né, exterminei a parte de mangueira de borracha e aí eu uso essa mangueira apropriada para o ar comprimido. E aí o porquê? Porque ele também é uma mangueira rígida, né? Acredito eu que ele faz sim uma certa dilatação com a pressão, mas muito menos em relação à mangueira de borracha, né? Então, ok, quando o compressor der a partida, provavelmente eu tenho o meu pico de ar na minha pistola, mas eu não tenho a oscilação da mangueira, né? Então eu consegui eliminar pelo menos um problema. E na pintura, entenda assim, quanto menos você tiver risco, melhor. Porque eu aprendi assim, cada detalhezinho vai contar no resultado do seu trabalho. E o que eu digo resultado do seu trabalho? A superfície pintada, né, bem apresentável, que o cliente olha e fala, nossa, tá lindo, maravilhoso, o seu serviço é nota 10. Mas não é só isso. Tempo. Tempo é algo que nós não podemos desperdiçar. Então, se você tiver algum problema na sua pintura e você tiver que refazer, ele está tomando o tempo de um novo serviço, material, infraestrutura, né? No lugar de você fazer, sei lá, 2 serviços num dia, você não vai fazer, você vai fazer talvez um. Então, na pintura, cada detalhe, sim, é importante.
Então, meu recado para hoje é isso. Para quem, como eu, acreditava que rede de ar era estético, esse vídeo é para você. Se fez sentido para você, se você gostou, por favor, sinaliza com like. Se você falou, que horrível, dê um seu dislike, comentem. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem. E aí até o próximo vídeo. Opa! Se conhece alguém que quer fazer o trabalho que eu faço também, indica para ele. Até o próximo vídeo.